E esses dois, ó, tem um aí, agora tem o segundo. Aqui em Campinas, em São Paulo, roubo de carga. Olha as armas. Roubavam medicamentos eletroeletrônicos, amendoim e pé de mulher que puxa-puxa. Põe no Cidade. As prisões desses dois homens podem representar o fio condutor para as investigações de uma série de roubos de cargas ocorridos na região de Campinas. O ponto inicial do trabalho da Polícia Civil foi a apuração de um assalto a um caminhão que transportava peças de produtos eletrônicos da mesma empresa fabricante, vítima de um roubo um ano antes. 15 dias depois do assalto, o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, DENAC, realizou uma operação em Sumaré, em que 2 membros da quadrilha foram presos. Entre o material usado nos roubos, foram apreendidos 4 fuzis, 3 pistolas e 1 revólver. A apuração da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas levantou a informação de que a quadrilha, para conseguir dinheiro, estaria vendendo carros e móveis. A intenção seria usar esse dinheiro para comprar novos fuzis e passar a agir em outro estado. A Delegacia de Investigações Gerais de Campinas já identificou outros 2 supostos membros da quadrilha. Os 2 continuam foragidos. A imagem que você está vendo, eu e você já vimos. Mas a questão é que a polícia acredita ter agora encontrado numa investigação outros criminosos. Essa foi uma operação em Várzea Paulista, onde 9 bandidos foram mortos pela rota quando eles estavam reunidos no Tribunal do Crime e julgando um sujeito acusado de abusar de uma menina de 8 anos de idade. A polícia agora acredita ter localizado outros homens que estavam aí naquele dia. Põe no Cidade. Um cerco policial. Um tiroteio à luz do dia. 5 pessoas presas e 9 mortas. Para as autoridades, uma operação legítima e bem-sucedida. Ali foi sim um revide, mas um revide em legítima defesa, porque os policiais, ao receberem os tiros, também tiveram que usar de uma força moderada para poder estancar essa grave ameaça. Para uma testemunha, um confronto desigual. Teve porquê, pra quem, quando, quem você é, de onde você veio, não teve isso. Foi pá, 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 e acabou. A operação aconteceu nesta chácara em Várzea Paulista, a 40 quilômetros de São Paulo. O lugar estava sendo usado por integrantes de uma facção criminosa para um julgamento. O acusado era Maciel Santana da Silva, de 21 anos, suspeito de ter estuprado uma menina de 12 anos. A menina, um irmão e a mãe dela também participavam do julgamento quando a chácara foi cercada e invadida por 40 policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Quando houve a invasão, vários suspeitos tentaram fugir em carros que estavam na chácara. Quando os carros deixaram a chácara, começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Um dos carros, com 3 ocupantes, foi cercado bem aqui, a 800 metros da chácara. De acordo com a polícia, 2 homens desceram atirando. Os policiais revidaram e este foi o resultado. Vidros estilhaçados. Nós encontramos aqui cápsulas de calibre 9 milímetros e também manchas de sangue. Foi bem aqui que os 2 homens foram mortos pela polícia. Um dos mortos foi justamente Maciel, o suspeito de estupro que era julgado pelos integrantes da facção criminosa. Este vídeo mostra as viaturas da Rota no local momentos depois do tiroteio. Nesta foto aparece o único sobrevivente do cerco ao carro. É Marcelo Siqueira Amaral, que dirigia o veículo e, segundo a polícia, não reagiu durante a abordagem.
Em outro carro que tentou escapar, 2 pessoas foram baleadas e mortas pela polícia e 2 acabaram presas. 2 outros criminosos foram presos ao tentar escapar em um terceiro carro. O cerco da polícia aconteceu às 4 da tarde. A perseguição aos carros foi vista por diversas pessoas. Uma dessas testemunhas contou por telefone uma versão diferente. Ele diz que não houve reação por parte dos fugitivos. Eles estavam indo em perseguição. Aí, tanto o bandido, vamos falar assim, quanto a rota se surpreendeu com o encontro, entendeu? O que aconteceu? Uma parte do pessoal que estava no último carro, que era o Pointer, jogou as armas para fora do carro. Ou seja, ficaram desarmados. Jogou a arma para fora. O primeiro carro foi alvejado sem chance nenhuma. Fogo, mas que peneira. Dos 4 carros que foram usados durante a perseguição e o confronto com a polícia, em apenas 2 é possível perceber alguma marca de violência. Esse aqui, não existe marca de tiro na lataria, mas tem um vidro estilhaçado aqui atrás. Não dá para dizer também que foi um tiro que provocou isso. E aqui dentro, está trancado, mas aqui dentro, no banco, não existe nenhuma mancha de sangue. Nesse carro aqui não tem nenhuma marca. Todos os vidros inteiros, não existe marcas de bala. E esse sim foi o mais atingido durante o tiroteio. Olha, marca de tiro aqui, 1, 2, aqui no capô, 3, 4, 5, 6 tiros que vieram de todas as direções. Esse está com a porta aberta. Olha, um tiro atingiu o vidro. Dá para a gente ver pelo estilhaço que foi de fora para dentro. E embora durante a perseguição, durante o confronto, tenham havido 4 mortes, em nenhum desses carros existe uma única mancha de sangue. Dentro da chácara, a situação foi bem diferente. 12 horas depois, as marcas do confronto ainda estavam em todo o lugar. Aqui, 5 homens morreram durante o tiroteio com os policiais. Nós estamos chegando aqui na chácara onde aconteceu o tiroteio. É um prédio ainda em construção e as marcas de balas e as manchas de sangue permitem que a gente identifique o lugar onde cada um dos 5 integrantes da quadrilha foi morto. A primeira mancha de sangue está aqui do lado de fora, bem perto da entrada. Provavelmente os policiais vieram de lá para cá e aqui teve o primeiro confronto. Caminhando um pouco mais, essa aqui é uma entrada que dá acesso a um quarto usado para guardar materiais de construção. Tem aqui um violão, telhas, cimento e aqui no chão, olha, perto desse carrinho, olha, uma grande mancha de sangue. Provavelmente nesse lugar foi morto o 2º integrante da quadrilha. Mais manchas de sangue aqui no chão. E essa é uma cena que vai se repetindo à medida que a gente vai caminhando aqui pela chácara. Nesse quarto, nessa parte da casa, aconteceu um intenso tiroteio. Olha, marcas de bala ali em cima, do outro lado aqui também. E dentro desse quarto, onde foi morto o 3º integrante da quadrilha. Aqui um tambor de lixo todo revirado, provavelmente durante o tiroteio houve pânico, correria e mais manchas de sangue. Um cenário de guerra. Nós acompanhamos o dono da chácara na primeira vez que ele voltou ao local depois das mortes. E agora, como é que fica a minha situação? Como é que eu vou ter coragem para começar de novo? Benedito Nechita diz que alugou a chácara para um churrasco e que não suspeitou de nada. Quando você chegou, você não percebeu nenhuma arma com eles, né? Não vi, nada. Ele diz que não imaginava que o lugar estava sendo usado para um julgamento da facção criminosa. O julgamento que aconteceu aqui dentro é conhecido como Tribunal do Crime, uma reunião a portas fechadas, onde os criminosos decidem a sorte de alguém que contraria
os interesses da facção. O julgamento costuma ser rápido e nessa corte do crime, quem desempenha o papel de juiz é um dos chefes da facção. E normalmente ele dita a sentença de dentro do presídio. Uma reportagem com os detalhes de um julgamento da facção foi mostrada pelo Domingo Espetacular em 2007. O Tribunal do Crime aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo. Ele era suspeito de estupro. Everaldo ficou preso em uma casa com 4 integrantes da facção e a mulher que denunciou o estupro. Durante o julgamento, o acusado conversa por telefone com um dos criminosos, conhecido como maloqueiro, que falava pelo celular de dentro da prisão. As conversas foram monitoradas pela polícia. Ô, Fiel, você já foi preso alguma vez? Não. Eu tenho 34 anos. É. E você fez quantas vezes com ela? Só uma vez só. Aí tinha uma criancinha, uma mulher de 12 anos, e viu. A criança viu? São Luís Tapião desce, cara. O veredito é rápido e assustador. No dia seguinte, o corpo de Everaldo foi encontrado num canavial da região. Em Várzea Paulista, o veredito foi diferente. Segundo a polícia, Maciel Santana da Silva foi considerado inocente pelos integrantes da facção criminosa. Maciel escapou da morte pelas mãos dos integrantes da facção, mas morreu logo depois no confronto com a polícia. Dos 9 mortos, só ele e Michael Ferreira Dias, de 21 anos, não tinham ficha criminal. Os outros 7 tinham passagens por tráfico, roubo e homicídio. Segundo a polícia, todos eram integrantes da facção criminosa e estavam preparados para um confronto. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a operação, a Rota disparou 61 tiros. O mesmo boletim detalha que havia cartuchos deflagrados nas armas de 2 criminosos. Eles teriam disparado 7 vezes. Para o delegado que investiga o caso, não houve excesso por parte da polícia militar. Quase todos estão nus e exibem ferimentos no peito. Para a polícia, os disparos durante o confronto foram inevitáveis. Em Várzea Paulista, o Ministério Público investiga o confronto entre a Rota e os criminosos, que de fato aconteceu dentro e fora da chácara. Este que você está vendo aí é um traficante que acaba de ser preso. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque a justiça disse: meu filho, vai dar um passeio lá fora e vai com a tornozeleira só para eu saber onde você está. Resumo, ele foi lá, arrancou a tornozeleira e foi preso. Eu acho que ele fez número 1 de nervoso. O chão tá molhado. Põe no Cidade. Manuel Ramalho, de 21 anos, era foragido da justiça. Para viver em liberdade, mudou o nome e usava esse documento falso. O rapaz deveria estar cumprindo pena e sendo monitorado por uma tornozeleira. O rapaz foi preso em um posto de combustíveis. Além de estar com um documento falso, andava em uma moto roubada. Manuel alegou à PM que era proprietário de um lava-jato e que estava com a moto de um cliente. Os policiais então foram até o suposto dono. Chegaram ao menor de 16 anos. Lá, descobriram um ponto de venda de drogas. Foram apreendidos 65 pinos de cocaína e 33 buchas de maconha. Os policiais ainda localizaram um revólver que seria de Manuel. De acordo com a PM, o rapaz e o menor pertencem à mesma gangue. Os suspeitos foram para a delegacia. O menor deve responder por tráfico, já Manuel por receptação, posse ilegal de arma, tráfico e por estar foragido da justiça. Esta é Emily. Emily tem 14 anos de idade. Emily é criada pela avó. Emily é criada pela avó, que tem todo o cuidado, só que Emily desistiu de estudar. Ela quer saber de tocar violão, de rock and roll, andar de skate. Mas ela quer saber de outra coisa também. E essa outra coisa chama-se
Sapec e Ayá. Naquele dia, a mãe de Emily recebe em casa uma mensagem no celular. E o texto diz que a filha ia morrer. Ela liga para a mãe, a avó de Emily, que cuida dela e diz: Emily tá aí? Ah, tá tudo legal. E aí? Ela disse: olha, a questão é a seguinte, Emily não quer mais estudar, não sei o que, aquela conversa. Mas naquele dia, Emily sai de casa. Ela sai de casa e diz: vó, vou a um campeonato de skate. A avó diz: hã? Ela já foi. Ela ia, 14 anos, ia encontrar com o amante. O amante, um homem casado. A história começa assim. Ana Paula recebe uma mensagem no celular. O texto diz: se você não quer que sua filha seja morta, não deixe ela sair na rua. Meu Deus, como assim? Quem mandou? O recado está dado, mas Ana Paula guarda em segredo. A questão é que naquele momento, Ana Paula, a mãe, não sabe que Emily tem um amante. E a mulher desse amante vai ser vital na hora de esclarecer o crime. Como? Eu volto já já. Para você que está comigo no nosso Cidade Alerta, um forte abraço. Fique com Deus amanhã. Amanhã nos encontramos aqui, eu e você. E nós, Emily, a mãe de Emily, recebe uma mensagem para que a filha não vá à rua porque Emily vai morrer. Emily é cuidada pela avó. O que a mãe de Emily, o que a avó de Emily não sabe é que Emily, aos 14 anos, tem um amante. Um homem casado. Naquele dia, ela sai dizendo que vai a um campeonato de skate. Ela diz que vai num campeonato de skate. E aí desaparece. Tempos depois, na casa do homem, que é amante de Emily, há uma briga entre o sujeito e a esposa. Por quê? Porque a esposa descobre um skate dentro de casa e pergunta o que é isso. A partir daí, vai ser esclarecido um crime de uma história que começa assim. Ana Paula recebe uma mensagem no celular. O texto diz: se você não quer que sua filha seja morta, não deixe ela sair na rua. Meu Deus, como assim? Quem mandou? O recado está dado, mas Ana Paula guarda em segredo. É que ela não mora com a filha Emily, de 14 anos. Desde pequena, é a avó quem cuida da garota. Eu vou indo, tá bom, vó? Beijo, se cuida. Se cuida, hein? Tá, tchau, juízo. Ana Paula telefona para a mãe e pergunta sobre a filha. Alô, mãe? Oi, tudo jóia? Sem desconfiar de nada, ela diz que está tudo bem, mas que a menina anda dando trabalho. Só que dá trabalho, viu? Porque ela só quer saber de andar de skate agora, você sabe como que ela é, né? Há 2 meses, Emily abandonou a escola e só quer saber de tocar violão, ouvir rock and roll e andar de skate. Mas o que a família nem imagina é que Emily está envolvida com um homem casado. É Robson. Os encontros sempre acontecem perto de uma rampa de skate. E o Sapec e Ayá é lá mesmo. Eu tava você, tá? Tá. Naquele dia, Emily sai de casa logo cedo.
Diz que vai participar de um campeonato de skate. Vamos andar de skate aqui. As horas passam e nada da garota voltar para casa. A avó liga no celular e nada. São 5 longos dias de angústia. Até que chega a notícia. O corpo de Emily é encontrado num matagal. Quem a teria matado? É quando a polícia recebe um chamado. Um homem está agredindo a esposa. Quando os policiais chegam, o homem se apresenta. É Robson. Ele diz que está tudo bem, que a situação já foi resolvida. Aqui tá, ó, tranquilo, pode ver, ó. Que moço aqui? Mas a esposa de Robson o desmente na frente dos policiais. Aqui, ó. E conta que a briga é por causa de um skate que apareceu por lá. O skate de Emily. Olha pra ele, conta. Quando Robson percebe que a casa caiu, ainda inventa uma história. Admite que fazia sapeque-aiá com a garota, mas diz que ganhou o skate de 2 amigos e que não sabe nada sobre o paradeiro de Emily. Eu realmente saía com ela. Mas a história não convence os policiais. Eu não matei a Emily. Eu não matei a Emily. Eu não matei a Emily. Não matei. E Robson acaba preso por ser o assassino de Emily. Uma garota de 14 anos que gostava de cantar e tocar violão. Eu sinto falta dela. Quando ela chegava em casa, falava pra mim: mãe, o que você vai fazer pra mim hoje, mãe? Faz uma comida bem gostosa. A adolescente foi encontrada morta. O local é frequentado por jovens e adolescentes que vêm tomar banho na cachoeira do parque. A polícia chegou ao corpo depois de receber uma denúncia. E de acordo com informações, Emily estava com as mãos e pés amarrados, muito machucada e usando apenas uma camiseta e tênis, o que levantou a suspeita de violência sexual. Ela disse que queria conversar muito comigo. Eu falei: você vai vir para casa? Estou te esperando. Aí eu falei: vou te esperar até 5 horas da tarde. Se você não vir, a gente não grava nunca mais. Falei até brincando para ela. Ela: não, eu vou mesmo. Aí eu esperei mais um pouco, liguei novamente. Aí ela falou que estava no skate park, na Ceilândia, no campeonato de skate. E logo depois ela viria. E ela não veio. No dia seguinte, Emily teria voltado ao campeonato de skate. E depois, nunca mais foi vista. Os dias foram passando e Emily não apareceu e nem entrou em contato. Um boletim de ocorrência foi registrado. Depois que eu fiz a ocorrência, aí já era mais ou menos 1 hora da manhã. Eu estava dormindo. E os peritos foram lá, levou uma pulseira dela e um colar, ligando pra mim, perguntando se ela usava colar, se ela usava corrente, qual a roupa que ela tava. Eu sentia que era com ela, porque eu conhecia os objetos pertencentes dela. Eu sentia. Eu falei: não, minha filha tá morta, minha filha tá morta. A mãe teria recebido dias antes uma mensagem onde ameaçavam Emily. Se você não quer ver sua filha morta, então não deixa ela sair na rua não, irmã. Porque tem gente que vai matar ela. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar entrevista. Disse apenas que o caso corre em sigilo. A gente vai exigir uma investigação e vai exigir explicação para tudo e que os culpados sejam punidos, devidamente punidos. A adolescente foi morta em um caso cercado pelo mistério e o principal suspeito é este homem da foto, Robson Gonçalves, de 25 anos, detido pela polícia militar acusado de agredir a companheira. No momento da prisão, a mulher pedia que Robson confessasse a participação na morte de Emily. Mas qual a relação entre Emily e Robson? Há quanto tempo eles se conheciam?
A polícia não descarta a possibilidade de que os dois pudessem estar em um relacionamento amoroso. Segundo as investigações, Emily teria participado junto com Robson e outros 2 rapazes que não tiveram os nomes divulgados de uma competição de skates. De lá, os 4 vieram até este parque, o Parque do Cortado, em Taguatinga. Uma área que fica assim, bastante deserta durante o dia e à noite completamente desabitada. Aqui existe um posto da Polícia Militar, mas durante todo o dia o movimento é esse, praticamente nenhum. O parque é quase todo cercado pela vegetação alta, áreas como aquela ali, e foi exatamente em um lugar como aquele que Emily e os outros 3 rapazes decidiram parar. Robson confessou aos policiais militares que consumiu maconha aqui no parque e que a adolescente foi induzida a consumir a droga também. Ele disse que chegou a ter um caso com Emily e que deixou a garota sozinha com os outros 2 rapazes aqui mesmo no parque. Teria voltado para casa e esta teria sido a última vez que Emily foi vista com vida. O corpo da garota foi encontrado 5 dias depois pela polícia. Emily Christine tinha apenas 14 anos, morava com a avó e, como muitas adolescentes, tinha vários sonhos. Gostava de skates e de música. Robson deve depor novamente nos próximos dias e será apresentado oficialmente pela polícia como acusado de participação no crime. A polícia tenta agora montar um grande quebra-cabeças. Quer entender como Emily foi morta e se ela foi abusada sexualmente antes de ser assassinada. Quer tentar identificar também os 2 adolescentes que teriam participado do crime. E por que o skate da garota foi encontrado na casa da ex-companheira de Robson. Tem uma coisa que quem é pai e quem é mãe sabem muito bem. A vida de um filho nessa faixa da idade só tem um lugar que a radiografia é perfeita. Boletim escolar. Não há olho, tudo, a gente olha, caça, vê, mas o boletim escolar conta a história da vida, principalmente quando é adolescente. Largou o colégio que nem ela, vai acreditar que não vai estar em boa companhia. Tá certo, tô errado, Faraó? Tá certíssimo. Esse boletim, aliás, muita gente não dá importância, mas é uma espécie de mudo que fala. Ele está contando tudo, se tem aplicação, se dedica, se estuda, ou tem uma missão completa. A primeira coisa que eu peço é, deixa eu ver o boletim. O boletim me explica perfeitamente. Começou a ficar gravitar a Deus. Deus, me dá o casal, vai, meu filho. Tá dormindo? Ela chora, não tem razão de chorar. Ela está chorando por medo. E ele fala. Ele não tem razão de falar, a não ser que ele confesse. O homem vai chorar lá longe. O casal que você está vendo está preso por matar a própria filha de 3 anos. A mulher teria acobertado o marido, que agrediu e violentou a menina. Agora ela chora. Vai, Sila. Eu digo uma coisa, conta aí pra mim. Eu vou dizer uma coisa. Um crime desse, né? Pai e mãe, uma criança, 3 anos de idade, que é violento, agride, e a mãe acoberta. A pergunta que eu te faço. Que punição merecem esses 2? Essa é a pergunta. E eu vou dizer, no país que eu mandasse, os 2 iam para a pena de morte. Mas eu não titubeava 1 minuto. São culpados? Os laudos comprovam? A mãe acobertou? O pai que bateu, agrediu, violentou a criança, o filho de 3 anos? Tá bom. Eu assinava na hora. Põe no Cidade. O choro de desespero é de uma mãe acusada de matar a própria filha, uma criança de 3 anos. Ao lado dela, o pai, que também é acusado pela polícia de matar a criança. Ambos negaram.
Os dois culpam uma cuidadora de ter causado a morte da menina. O crime foi no dia 23 de novembro do ano passado. A criança foi internada na UPA por volta das 2 horas da tarde. Morreu 3 horas depois. A polícia chegou a investigar a cuidadora culpada pelo casal, mas o resultado do laudo cadavérico provocou uma reviravolta no caso. A investigação culminou por concluir que o pai foi o autor das agressões, né, tanto de violência sexual quanto de violência física, e a mãe acoberta para que ele não seja responsabilizado. Os dois, que desde a morte da menina estavam soltos, agora vão responder ao crime presos. Se condenados, podem passar até 30 anos na cadeia. A polícia investiga agora se a outra filha do casal também foi vítima. Resumo, tô certo ou tô errado no que eu digo? Eu, no lugar que eu morasse, que eu mandasse, caneta, pena de morte. Se tem cidade alerta, tem? Alerta, cidade. Um suspeito de matar um policial militar na Baixada Fluminense foi preso. Ele foi encontrado no Hospital Salgado Filho, onde permanece internado, mas agora sob custódia da Polícia Militar. Flávio Cleiton Moraes da Costa é suspeito de matar o PM Alexandro Mendes dos Santos durante um assalto em São João de Meriti. Do Rio de Janeiro, Evelyn Bastos. Traficantes impõem suposto toque de recolher na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Moradores da Vila Mirim teriam sido obrigados a permanecer dentro de casa. Isso aconteceu após o assassinato de Tiago Bispo dos Anjos, de 33 anos, que segundo a polícia é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Diversos comerciantes relataram que foram obrigados a não abrir as portas. De Santos, Gabriel Rodrigues. Homem é preso acusado de roubar uma moto em um conjunto habitacional na região metropolitana de Belém. As vítimas voltavam para casa quando foram abordadas pelo assaltante. A polícia conseguiu localizar a moto por meio do GPS do veículo. Raoni Nascimento, de 27 anos, foi preso em casa e a moto devolvida ao proprietário. De Belém, Adriana Martins. Em Goiânia, policiais da DECOM prenderam um homem suspeito de estelionato. Ele oferecia vagas de emprego que não existiam. O candidato que quisesse concorrer a uma dessas vagas tinha que pagar uma taxa no valor de R$20, o que gerava para o homem de 42 anos um salário de R$7 mil por mês. De Goiânia, Fred Silveira. Um crime praticado em São Paulo chega agora no Rio de Janeiro. 3 portugueses presos num flat de luxo acusados de pertencer a uma quadrilha que vende roupa falsificada. Do Cidade Alerta, Marcelo Rezende. Os 3 portugueses foram presos em um flat de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eles compravam produtos falsificados de marcas internacionais famosas e revendiam como se fossem originais. Túlio Lebre Gouveia, Bruno de Sá Cardoso e Paulo Sandro Ezequiel Rainha integram uma quadrilha de aproximadamente 12 pessoas, todas de nacionalidade portuguesa. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial chegaram aos integrantes da quadrilha após o relato de uma vítima. Durante a operação, muito material falsificado foi apreendido: bolsas, camisas, jaquetas de couro, óculos e uma máquina de cartão. Os golpistas se reuniam pela manhã no condomínio que moravam para traçar os planos criminosos e os trajetos do dia. Conversa, tomaram o café da manhã e cada um ia para o seu lado. Segundo a polícia, os lucros da quadrilha eram fabulosos. As peças adquiridas em lojas da 25 de março em São Paulo custavam entre R$20 e R$70, mas eram revendidas a valores que variavam de R$200 a R$2.000. Os golpistas diziam ser representantes de marcas famosas e chegavam a encostar uma chama de isqueiro nas peças de couro para demonstrar a qualidade do produto. Os 3 golpistas foram autuados em flagrante pela prática de associação criminosa e responderão por estelionato e crime contra a propriedade industrial. Eu vou dizer, aqui em São Paulo, tem 2 caras dando o mesmo golpe direto há uns 15 anos nos arredores do aeroporto de Congonhas. É aqui numa parte do Morumbi e naquela toda a parte do aeroporto de Congonhas. 15 anos.
Pensa um trouxa que caiu. Acabou de acertar eu mesmo. Caí no golpe, pode. Todo metido a esperto, que conheço, que não sei, que com olho grande para comprar roupa bonitona, comprei. Quando fui ver era tudo falso, bem feito para mim, para ser olho grande. Tá gente quê? Tropical inglês era Tá gente quê? Tropical inglês era o quê? Tá o quê? Você comprou um tropical inglês, era o quê? Compraram quem? Você ficou encantado com o tropical inglês. O que é tropical inglês? Aquele tecido. Era camisa, ó. Era jaqueta. Quem é tropical inglês? Não, você queria fazer um terno impecável. Não, impecável é uma loja, rapaz. Maré Mansa é outra coisa. Não sabe nada, né? Lucas, de repente, Lucas recebe uma ligação de um amigo para ajeitar uma moto. De repente, moradores ouvem tiros, chamam a polícia. Um homem está morto. Quando chega, o corpo some do local. De repente, o corpo é encontrado em outro lugar. É o corpo de Lucas. E a partir daí, começa um mistério da investigação que o nosso Sérgio Frias acompanha. Põe no Cidade. Nós estamos aqui com familiares e amigos de Lucas Calixto, 17 anos, que teve até agora uma morte misteriosa. Esse jovem saiu de casa supostamente para consertar uma moto. O Lucas, ele é mecânico de moto? Não, ele trabalhou, ele ajudou 2 meses aqui o NAS, mas ele não sabia consertar nada, entendeu? Foi uma cilada que armaram pro meu filho. Bom, por que a família acha que foi uma cilada? O Lucas saiu daqui, foi até Adrianópolis e desapareceu. E o corpo apareceu com um tiro no peito e um tiro na nuca. Isso é sinal de execução. O amigo dele acompanhou tudo de perto. Inclusive ele foi morto num local e o corpo apareceu em outro. Ele foi morto em Adrianópolis, na qual nós estivemos ali procurando o corpo, que soubemos boato que tinha um corpo lá. Ao chegar no local, o corpo não se encontrava, tá? E nós voltamos para aqui, para Santa Rita. Quando nós voltamos para cá, algumas horas depois, chegou um boato que tinha um corpo lá em Rio Douro. Então nós partimos para lá também, lá em Rio Douro, e o corpo estava numa ribanceira. Agora, existe um indício disso tudo. Um rapaz fez mandou várias mensagens para o Lucas pelo celular. Bom, nós vamos até o local agora, onde supostamente ele teria sido morto. E depois o local onde o corpo foi encontrado. O objetivo é que alguém pode ter visto alguma coisa e pode denunciar a polícia para ajudar a desvendar a morte desse jovem. Olha, o corpo de Lucas foi encontrado pelos moradores aqui nesse ponto onde nós estamos. Chegando aqui, os moradores disseram que ouviram um tiro e o corpo estava no local, viram o corpo e cerca de 40 minutos, já 1 hora, o corpo já teria desaparecido. Alguém pegou o corpo daqui e levou para outro local. Chegamos ao local onde o corpo finalmente foi encontrado. Provavelmente o corpo foi trazido de lá para cá de carro. A causa ninguém entende. Para roubar a moto, será que foi por isso? Teria sido latrocínio? Por que o corpo foi retirado do local, trazido para cá e jogado aqui na ribanceira? É um grande mistério que a polícia precisa desvendar. Duas amigas. Elas são inseparáveis. Quando eu cheguei aqui hoje, o nosso Afonso Mônaco disse o seguinte. Ele olhou para mim, eu não sei se eu já falei do Afonso Mônaco. Se eu já falei, eu vou repetir. Afonso Mônaco é o 2º jornalista da história do mundo. Ele, primeiro é esse aqui, ó. Primeiro, quando Noé desceu da arca, encontrou o Afonso Mônaco com o microfone perguntando para ele: Noé, como é que você fez a arca? Percival disse: já publiquei. Tinha batido na caverna e gravou numa língua lá que ninguém sabe quem é, nem eu. Não é boa, é bem. Nosso Afonso diz assim: estou começando a rever
uma história. De que história o doutor está começando a rever? A história de Bárbara e Maiara. De que história de Bárbara e Maiara? Ele disse, Bárbara, uma menina de 16 anos, lembra? Maiara, eu disse, por quê? Ele disse, não, porque aquela história para mim ainda não terminou. E olha que eu fiz tem algum tempo. As duas são vizinhas. Um dia, as duas estavam na casa de Maiara. Maiara é essa aqui. Estavam na casa de Maiara, quando nisso Maiara foi até o quarto pegar um dinheiro num guarda-roupa lá. A Bárbara, que é de branco, foi atrás. Maiara encontrou um revólver calibre 38 do pai. Segundo ela se assustou e a arma disparou na melhor amiga. Ela ficou, né? Ficou a melhor amiga 2 horas para ser levada para o hospital. Morreu. Maiara reafirmou que o tiro foi acidental. E para os pais da menina, o crime foi premeditado. Segundo os pais, né, de Bárbara, Maiara tinha ciúme de Bárbara. E o nosso Afonso Mona conta essa história, está tentando reinvestir nessa história exatamente para saber, né, que caminhos essa história há de tomar. Põe no Cidade. Bárbara, 16 anos. Maiara, 19. Amigas inseparáveis que moravam em um bairro tranquilo de São Paulo, a menos de 50 metros uma da outra. Duas jovens que se tornaram personagens de um mistério. Bárbara morreu com um tiro no olho esquerdo dentro da casa da amiga mais íntima. Em depoimento à polícia, Maiara disse que foi a autora do disparo. Teria sido um acidente. Vocês não brigaram, né? Não, imagina. Raimundo e Renata são os pais de Bárbara. Os dois ainda tentam entender o que aconteceu naquela sexta-feira. Não tem como um disparo a 20 centímetros do rosto de uma pessoa ter sido acidental. E com a precisão que foi, isso é inaceitável. Um anjo que veio e foi do mesmo jeitinho que Deus mandou para a terra. Só que ele mandou com muito amor e ela foi com muita dor. Naquela noite, Bárbara saiu aqui da casa dela com a Maiara às 8h30. Elas caminharam aqui por essa calçada e alguns segundos depois chegaram na casa de Maiara, que fica exatamente onde está aquele carro preto. Maiara disse à polícia que chegou em casa e subiu ao primeiro andar para pegar dinheiro. Bárbara ficou na sala, na parte de baixo. No armário da mãe, ela encontrou esse saco laranja. Dentro estava um revólver calibre 38. Segundo a jovem, ela manuseava a arma quando Bárbara entrou no quarto. Assustada, Maiara teria disparado por acidente. O primeiro fato que intriga a polícia e familiares de Bárbara. Depois do disparo, a jovem não foi socorrida imediatamente, como conta essa vizinha, que prefere não mostrar o rosto. A gente achou que não era nada grave, que foi só um tiro, mas que tinha pego de raspa, não tinha matado a menina, né? Aí, disso se passaram quase 1 hora, nada de sair com a menina para levar para o hospital. Porque a gente ficou na rua olhando, ninguém viu nada. Antes disso, a vizinha viu quando as jovens entraram em casa. Elas passaram perto de nós, cumprimentaram assim com a mão, né? E entraram. Menos de 5 minutos nós ouvimos o tiro. Aí ela começou a gritar, Maiara. Gritar, e o pai dela nesse meio tempo, o pai dela chegou de moto. Aí já jogou o capacete no chão e a mochila. E pegou, por que foi, Maiara? Ai, socorro, socorro. Aí ele entrou, né, dali a pouco ela começou a gritar, chama a polícia. Aí ela saiu lá fora e viu nós na rua. Aí ela pegou, já entrou, já quietinha. E ficaram todo mundo em silêncio. Ninguém falou mais nada. A polícia apurou que Bárbara deve mesmo ter sido ferida às 8h40 e que a entrada dela aqui neste hospital, ainda com vida, aconteceu às 10h25, ou seja, 1h45 depois. Da casa da Maiara até aqui de carro, nós demoramos apenas 2 minutos. Jari, o pai, conta
Só que se eu socorro, deixar uma patada, ninguém me garantia que minha filha ia ficar segura, ou seja, que ela não ia se matar. A advogada de Maiara defende a mesma versão. Ao meu ver, não caracteriza, não significa uma omissão de socorro, já que a gente não pode medir, né, o estado psicológico também que ela ficou naquele momento de acidentalmente ter atingido a amiga dela. A mãe de Maiara, que estava trabalhando no momento do disparo, chegou minutos depois e levou a filha até a casa de parentes. Quando entramos, meu filho parou junto comigo e ela foi socorrida de pronto. E chegamos. No mesmo tempo que eu estacionei o carro, meu filho chegou também. Então... Meu filho socorreu e eu fui atrás da Maiara na rua. Os pais de Bárbara souberam de tudo pela polícia, por volta de 11h15 da noite. Ele falou assim, aconteceu um disparo de arma de fogo, a Bárbara foi atingida e a gente precisa ir para o hospital. Raimundo não acredita em acidente. Eu creio na hipótese, sinceramente, disso ter sido premeditado nos mínimos detalhes. Este jovem namorou Bárbara durante 1 ano e meio. Segundo ele, Maiara era sempre motivo de desentendimento no relacionamento com a namorada. Sim, sempre falei, eu proibia a Bárbara de sair na rua com ela. Às vezes ela vinha aqui escondido chamá-la. Uma vez eu peguei, ela veio aqui, eu já estava, ela chamou e eu falei, não, você não vai sair, porque essa menina não é uma boa companhia para você, eu nunca gostei dela. Porque Quer dizer, algumas brigas de vocês foram causadas por essa relação dela com a Maiara, então? Não, a maioria sim. O pai de Bárbara lembra que Maiara chegou a comprar um anel de compromisso para a amiga. Raimundo se preocupava com o relacionamento entre as duas. E outra coisa, eu sempre percebi a possessividade exagerada dela. O amor exagerado. Renata, mãe de Bárbara, diz que também se incomodava com o comportamento de Maiara. Quando a Bárbara estava com a Maiara, ninguém podia se aproximar da Bárbara. Jário, o pai de Maiara, é ex-policial. 15 anos atrás, ele foi demitido da corporação depois de ter sido acusado de receptação de peças de carros roubados. Hoje ele é funcionário da Fundação Casa, a antiga FEBEM. A arma não tem registro. Jário vai responder por posse ilegal e fraude processual, já que escondeu o revólver e só o entregou à polícia 2 dias depois do crime. O revólver 38 tem uma trava de segurança na parte de cima. Para disparar, a arma tem que ser engatilhada. Por isso, o tiro acidental é praticamente impossível se o revólver estiver em boas condições. Um disparo por acidente quase nunca segue uma trajetória reta e certeira. Na maioria dos casos, a bala picota e atinge a vítima de raspão. O coice, que é o tranco natural do disparo, também altera a trajetória da bala se o disparo é acidental. Na saída da delegacia, Maiara explicou a ligação com a amiga e negou ter atirado de forma intencional. Eu gostava muito dela, eu ia na casa dela todo dia. Como que eu ia me discutir com a menina? Eu era amiga dela, da família dela, a gente era considerada como irmã. Inicialmente, Maiara vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Se depender dos pais de Bárbara, essa história não acaba assim. Não tem explicação do tamanho da dor. Pois o nosso Afonso Mônaco, como eu disse, foi atrás e acaba de nos informar a história de que Maiara teria atirado sem querer em Bárbara, não convenceu a polícia e não convenceu o Ministério Público. Ela foi indiciada e vai a julgamento por homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. E o pai de Maiara, é acusado e também vai a julgamento, né? Mas no caso dele é acusado por porte ilegal de arma e omissão de socorro. E a mãe de Maiara também é acusada por omissão de socorro. Em resumo, a justiça não
não aceitou, né, a polícia, né, agora o Ministério Público não aceitou a tese de que foi um tiro acidental. E ela vai para o banco dos réus, segundo nos informa o nosso Afonso Mônaco. Eliseu é um cara tranquilo, mas nos últimos tempos ele começou a mudar de personalidade. Começou a ficar agitado, começou a tomar tarja preta e não melhorou. Um dia, a esposa grávida de 4 meses, e ele disse o seguinte: você tem um amante. E ficou com aquilo na cabeça. Naquele dia, a mulher dormia com a filha do casal, de 5 anos, na casa da sogra. Quando então Eliseu chega. O padrasto atirou. O padrasto de Eliseu conseguiu desarmá-lo e ele é preso. E acaba de ser encontrado morto dentro da cadeia. Põe no Cidade. No pescoço dessa mulher ainda há marcas de uma luta que ela não consegue esquecer. A esposa, que prefere não ser identificada, foi atacada pelo marido, Eliseu. Aí eu olhei para a porta, ele estava em pé lá já. E com a cordinha na mão, com a outra, ele estava com a mão encostada na parede, mas eu vi alguma coisa brilhar. Vi o olho dele muito esquisito, eu falei, não tá normal. Aí eu corri. Eliseu tem 33 anos, pai de uma menina de 5 anos. A esposa, que está grávida de 4 meses, diz que não sabe o que motivou o ataque do marido. Ela conta que em 6 anos de casamento, nunca notou nada de diferente. Pelo contrário, Eliseu era conhecido por todos como uma pessoa calma. Tudo que a gente queria, ele ia, se fosse para ir para o outro lado da cidade comprar, ele ia. A esposa conta que 3 dias antes do ataque, Eliseu estava diferente. Não falava coisa com coisa e ainda aparentava estar muito triste. Nem o tênis tirava mais do pé. Só fumava, tomava café. Só isso. Por volta de 6 horas da manhã, a esposa do Eliseu, que estava dormindo ali, acordou. Ele estava nesse canto onde eu estou aqui da casa, da mãe. Ele segurava em uma das mãos um cordão, um barbante semelhante a este. E o que ele fez? A esposa dele levantou, falou que queria ir no banheiro. Ele falou que não ia deixar ela ir no banheiro de jeito nenhum. E que ela estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. E que estava traindo ele, não estava contando o plano que as pessoas tinham para poder tirar a vida dele. Ela disse, não tem nada a ver, isso não está acontecendo, tire isso da sua cabeça. Ela, vendo que ele estava com o cordão na mão e na outra escondendo uma faca, ela tentou correr para poder pedir ajuda. Aqui, ele segurou no braço da esposa, a esposa conseguiu escapar e saiu correndo nesta direção, no quarto, que é da mãe do Eliseu. Bem aqui, ele conseguiu dar um laço no pescoço da esposa e ela bateu na porta no momento em que a mãe do Eliseu, que já estava em surto psicótico, na verdade, abriu. Quem estava deitado na cama é o Edmilson, padrasto do Eliseu. Você conseguiu mobilizá-lo aqui em cima da cama. Conforme eu joguei ele em cima da cama, eu caí já por cima dele. Depois de toda a confusão, Eliseu foi levado para esta delegacia de Carapicuíba. Um dia depois da prisão, Eliseu foi encontrado morto. Segundo a polícia, trata-se de um suicídio, mas a versão é contestada por esta mulher, mãe de Eliseu, que também não quer mostrar o rosto. Não acredito, porque ele está cheio de hematoma, o caixão lacrado e ele foi torturado, tenho certeza. Os parentes já entraram na justiça e querem saber o que de fato aconteceu na cela de número 12. A cela onde Eliseu passou os últimos momentos de vida. E no caso aqui, esses dois se conhecem no sertão da Paraíba. Eles se conhecem no sertão da Paraíba, ele fica uma sapecagem, sapequeada aqui, sapequeada... Mas vê como a moça é bonita. Aí sapeca daqui, sapeca dali, que ocorre? Mas ele de Cariel resolve vir trabalhar em São Paulo.
Ele vem, mas na cabeça ele só se lembra de Leiliane. E aí Leiliane pra cá, Leiliane pra lá, ele disse, eu vou buscá-la. Ele volta pro sertão da Paraíba. Leiliane, naquela altura, tinha um caso lá com o tal de Dorilau. Mas Dorilau era meio frouxão, Ariel passou a mão em Leiliane e trouxe para São Paulo. O casamento durou 7 meses. Ela estava grávida. Grávida e disse, não, vou cair fora. Tá louco, esse homem tá maluco, só vive brigando comigo. Foi cuidar da vida dela. Ele foi cuidar da vida dele. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, ele vai, 4 anos depois, vai atrás dela. Bota aqui a minha princesa, número 2. Primeira aqui, essa não é a número 1. Aí, a nossa Lenisa descobre o quê? Que ele foi atrás e ela disse não. E aí ele armou uma emboscada, não foi isso? Tô certo ou errado? Foi isso, tô certo. E aí a nossa Lenisa foi lá para contar toda a história. E como ela foi lá para contar toda a história, faz favor, madame, assuma a história e conte. Quando percebe que está sendo gravado, o assassino desvia o olhar. Ariel Charles Rodrigues de França, de 31 anos, matou a ex-companheira Leiliane de Assis Lopes aos 23 anos. A saudade dela é grande, a ausência. Ele não teve noção que o que ele fez a gente passar. O que representa para você e para sua família a prisão do Ariel? Justiça, que ele pague. Porque são 2 anos de espera. A gente montou uma página no Facebook divulgando a foto dele como foragido para que ele viesse pagar. Porque só quem perde sabe que a ausência e a dor é grande. Não tem alegria, não tem nada que possa preencher aquele vazio. Vai ficar sempre ali aquela falta. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram que o assassino planejou a morte da ex-companheira. Era tarde da noite. Leiliane tinha acabado de sair do trabalho e estava com 2 amigas. Elas correm assim que percebem a ação de Ariel. Ele desce do carro armado atrás da mulher. O ex-marido sabia que Leiliane saía do trabalho naquele horário. O crime foi rápido e certeiro. E foi exatamente no centro de São Paulo o local que o Ariel escolheu para matar a ex-companheira. Ariel parou o carro exatamente aqui, já quase na calçada, desceu rapidamente e deu alguns passos. Ele sabia que a Liliane passaria por essa calçada exatamente naquele horário. Quando a mulher percebeu que estava sendo perseguida pelo Ariel, ela tentou ainda se apressar. Passava um outro homem pela calçada e ela tentou fazer este homem de escudo. De nada adiantou. Foi o momento que Ariel se aproximou e já disparou várias vezes contra a ex-mulher e fugiu. O homem, que ela tentou se esconder atrás dele, não se feriu. Ela saiu daqui socorrida, levada para o hospital e não resistiu assim que chegou no pronto-socorro. O motivo do crime: Ariel não aceitava que Leiliane havia terminado o relacionamento depois de 7 meses de união. Ela estava grávida de uma menina. O que chamou a atenção da irmã da vítima é que no dia do crime já fazia 4 anos que a mulher tinha rompido a relação com Ariel. Depois de 4 anos, acontece uma coisa dessa? Porque a gente costuma assistir aí na televisão, que é umas coisas que acontecem assim que o casal se separa. Não depois de 4 anos, sem se conviver. Então é uma coisa de se surpreender, porque cada um já vivia a sua vida, ele tem uma família, ele tem filhos. Leiliane e Ariel se conheciam desde a infância lá na Paraíba, mas só foram ter um relacionamento depois que Ariel já tinha experimentado a vida aqui na capital paulista e voltou para um período de férias na Paraíba. Ela se encantou, se apaixonou por ele. Ariel teria então iludido a mulher de que a vida aqui em São Paulo seria mais fácil. Ela, acreditando nas falsas promessas de amor dele, veio com Ariel. Só que daqui ela conheceu apenas o sofrimento. Desde o começo, ela sofreu com Ariel aqui em São Paulo? Só brigas no começo do relacionamento deles dois. Só brigas. Não teve um momento feliz, não. Foi só discussões. Foram 7 meses de discussões.
Na capital paulista, enquanto Leiliane trabalhava, Ariel fazia bicos no comércio, mas demonstrou o lado violento rapidamente. Ele chegou a bater na mulher nos 7 meses de relacionamento. Ariel era ciumento ao extremo. Leiliane sempre foi muito bonita, mas a vaidade dela incomodava o companheiro. Ela acreditava que o homem poderia mudar. Ela sempre dizia que não tinha medo dele. Não tinha medo dele. Era isso que ela falava. Logo depois do crime, Ariel chegou a se apresentar para a polícia, mas estava com um advogado e ficou em liberdade. Ao final do inquérito, a polícia pediu a prisão preventiva dele. Em 2010, Ariel também matou um homem na região da 25 de março. Contra ele havia 2 mandados e o criminoso era considerado foragido. Uma denúncia anônima novamente mudaria o destino do assassino, que voltou para a cadeia. Foram pelo menos 2 meses de investigação para que a polícia localizasse o paradeiro de Ariel. Isso porque ele se mudava constantemente de endereço. A polícia conseguiu localizá-lo depois que ele fixou residência nos últimos dias no mesmo apartamento, na zona leste de São Paulo. Ele abriu a porta e quando ele sentiu já que era a polícia, ele não esboçou nenhuma reação. E acabou se entregando sem nenhuma resistência. O medo da família de Leiliane é que Ariel, em pouco tempo, seja novamente colocado em liberdade. O que ele tirou não tem como trazer de volta. A ausência dela vai ser grande pro resto da vida da Jéssica. Que ele tivesse consciência e que a justiça fizesse com que ele pagasse. Não soltasse outra vez, não. Cadê? Cidade Alerta, horário político e agora... Tu é folgado, tá fazendo o que aí? Agora, rapaz, não é no teu horário não. Tu vai participar dos 10 mandamentos? É? Então vou deixar só você aí. E agora? Agora horário político e depois a novela da família brasileira. Os 10 mandamentos. Sai daí, faraó. Até amanhã!